Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está, ore connosco, esta comunidade espalhada, esta comunidade que tem uma única finalidade: levar a Palavra do Senhor, levar a Jesus a todos e todos a Jesus. Ore comigo, ore connosco, ó Deus da vida. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão e caro irmão, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Naquele tempo estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, dentro dos temas abordados, ou dentro do caminho de Jesus com os seus discípulos, no Evangelho de São Lucas, há algumas características fundamentais que, de certa forma, diferenciam o Evangelho de São Lucas em relação aos outros sinóticos, ou seja, em relação a São Mateus e São Marcos, e mesmo em relação ao Evangelho de São João. E uma das características fundamentais do Evangelho de São Lucas é que Jesus está constantemente em oração. Portanto, toda a atividade de Jesus começa e termina com uma oração. A oração é fundamental na vida de Jesus, na perspectiva de São Lucas. Não é que os outros evangelistas não deem importância à dimensão da oração. Claro que também dão. Mas São Lucas sublinha de maneira peculiar, de maneira especial, esta vivência de Jesus orante. Ou seja, São Lucas coloca o seu foco nesta dimensão da vida de Jesus. Jesus orante. E, portanto, nós percebemos que a oração é este diálogo filial, ou seja, este diálogo entre o Pai, o Filho e o Pai, na comunhão do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está constantemente em diálogo com o Pai. Tudo na vida de Jesus acontece marcado por esta experiência de oração. E a oração é o coração, é a alma da vida missionária. Portanto, não podemos ser discípulos de Jesus, não podemos ser anunciadores da palavra de Deus, se nós mesmos não temos esta dimensão da vida orante. E, portanto, olhar para Jesus e percebermos que do princípio ao fim da sua atividade missionária, Jesus marca a sua vida com a oração. E, portanto, para mim, enquanto discípulo de Jesus, para si que me está a ouvir, enquanto discípula de Jesus, é fundamental percebermos esta verdade. A oração é o coração para que a missão possa ser uma ação verdadeira. Sim, meu irmão e minha irmã, a oração é realmente aquilo que vai dar vida à ação missionária. Sem oração, nós caímos num filantropismo, caímos
num ato de solidariedade. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, ser discípulo de Jesus e a missão que Jesus confia aos seus discípulos é muito mais do que a solidariedade, é muito mais do que ativismo social. Não, é antes de mais essa comunhão com o Pai, essa comunhão que caracteriza a vida dos discípulos de Jesus. Esta comunhão que caracterizou a primeira comunidade, a comunidade primitiva, e acompanhou os cristãos ao longo de todo o desdobramento da vida cristã, da vida da Igreja. Portanto, a oração, e recordando as palavras de Santa Teresa, a Teresinha do Menino Jesus, a oração é a elevação da nossa alma à presença do Senhor. Sim, caro irmão e cara irmã, quando nós oramos, saímos da realidade terrena e entramos na dimensão divina, celeste. Ou seja, com os nossos pés ancorados na terra, vivendo neste mundo, mas com o nosso olhar unido a esta realidade transcendental, a esta realidade espiritual, esta realidade que vai mais além da realidade terrena. A oração permite ao cristão de perceber, compreender, aferrar e apreender de que a vida é esta ligação constante com o Deus da vida. E é isso que nós queremos hoje recordar a partir desta experiência do Senhor. Diz o texto: estava Jesus em oração em certo lugar. Sim, meu irmão e minha irmã, Jesus não perdia uma oportunidade para orar. Jesus estava em atividade, Jesus falava, Jesus fazia milagres, Jesus curava, mas toda e qualquer ocasião que Jesus tinha, ele voltava-se para o Pai. Aproveitava. Jesus aproveitava a oração como um momento de recarregar as próprias energias, a própria disposição interior de continuar a sua missão. Jesus orava para agradecer a Deus tudo aquilo que estava a acontecer, agradecer ao Pai por tudo aquilo que estava a acontecer ao seu redor. As conversões, as curas, os milagres. Jesus orava para confiar a sua comunidade ao Pai. Jesus orava para curar, Jesus orava para guiar, Jesus orava para continuar e unido a este projeto salvífico que Deus lhe confiou. Meu irmão, minha irmã, esta é a verdade. Jesus não perdia nenhuma oportunidade, como disse. E mais, voltando ao texto, ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Sim, e aqui percebemos a importância do testemunho. Ou seja, nós ensinamos muito com gestos. Portanto, quantos pais dizem: o meu filho antes ia à missa, agora não vai? Sim, caríssimos irmãos, quantos pais oram em casa hoje com os filhos? Quantas vezes dobras tu os joelhos para rezar com os teus filhos, com os teus netos? Quantas vezes dizes em família, quantas vezes tu propões à tua família a oração, dizendo: vamos orar, vamos pedir ao Senhor da vida, vamos pedir ao Senhor que o nosso coração e a nossa existência seja marcada pela vida da oração. Então a oração não é a cereja por cima do bolo, como dizia o meu professor Cataldo Zúcaro, meu professor de Teologia Moral. Não, a oração é a base, é o fundamento, é a estrutura, é o princípio vital da vida cristã. E, portanto, por isso é que, como diz, como é que se aprende a orar? Orando. Como é que nós ensinamos as crianças e os jovens a orar? Orando. E é nessa perspectiva, e é nesse sentido, que nós podemos construir o nosso coração orante. O coração orante só acontece, só é construído, edificado através da própria oração, através desta comunhão. E sendo o texto para terminar, ele vai dizer, Jesus vem dizer então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Nós temos um Pai. Deus é Pai. E portanto, se Deus é Pai, nós somos irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós muitas vezes nos esquecemos desta dimensão.
Nós somos irmãos, fomos batizados em Cristo. Nós recebemos a mesma comunhão, comungamos o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, vivemos a comunidade com todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E somos convidados a experimentar esta realidade no nosso coração. Santificado seja o vosso nome. Ou seja, a santidade de Deus santifica a minha vida. Quando eu digo santificado seja o vosso nome, não sou eu que santifico o Senhor. Eu reconheço a santidade de Deus, ou seja, eu vejo a santidade de Deus e, portanto, quando eu digo santificado seja o vosso nome, eu quero participar da santidade de Deus, que me foi conferida no dia do meu batismo, que me confere em cada comunhão, que me confere em cada momento de oração. Portanto, santificado seja o vosso nome. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. O nome de Deus tem poder. Quando Abraão, quando Moisés, pergunta qual é o teu nome para que eu diga aos meus irmãos, Deus diz, eu sou aquele que sou. É o nome indecifrável, é o nome que tem poder, é o nome que cura, é o nome de Deus. E portanto, meus irmãos e minhas irmãs, venha a nós o vosso reino. Que o reino de Deus impere na nossa vida. Que o reino de Deus seja uma realidade. O que é o reino de Deus? É a presença de Jesus. É a presença dos mandamentos. É viver a comunhão eucarística, a comunhão com os irmãos. É deixar-se transformar pela palavra de Deus. É deixar-se transformar pelo amor de Jesus. Então, nós percebemos. Dai-nos cada dia o pão da nossa subsistência. O pão da vida, meus irmãos e minhas irmãs, é a Eucaristia, que ela não falta. Porque não faltando a Eucaristia, não faltará o pão da vida. Porque este pão é perecível, é um pão que nós comemos e estamos insaciáveis. Mas o pão da vida sacia a nossa alma e a nossa vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Senhor, é a nossa força. Amém.